horário de cada um. Jonathan de Assinama aqui, psicólogo. Vamos rapidamente falar sobre a temática da nossa última live, que foi transtornos de personalidade. Desta vez, numa outra plataforma, obviamente, vamos, assim, de forma rápida e sintética, abordar sobre alguns pontos interessantes daquilo que é a nossa temática central, transtornos de personalidade. Vamos discutir um bocadinho sobre o que é personalidade, a neurobiologia dos transtornos de personalidade, embora que de forma assim resumida e um bocadinho rápida, digamos que assim, e a diferença que existe entre temperamento e aspectos da personalidade. Então será este o nosso breve sumário e aquilo que estará em pauta de discussão hoje. E espero por vocês logo após a vinheta. Para que se entenda de facto o que é a personalidade, ou melhor, antes de nós entendermos ou diagnosticarmos transtornos de personalidade, é necessário que se entenda primeiro o que é essa coisa de personalidade. Porque diferente daquilo que se dissemina e que se entende por dentro das academias, passa-se uma visão de que a personalidade é uma coisa onde nós podemos rasgar a pessoa ou alguma coisa do género. Espero que o YouTube não me censure por isso. Nós vamos encontrar a personalidade lá, é uma coisa, nós vamos examinar, não é bem assim na prática. Na prática, a personalidade é uma coisa não palpável. Na prática, a personalidade, por exemplo, é um conjunto de características psicológicas que determina como a pessoa pensa, como a pessoa sente, como a pessoa se comporta no seu ponto genérico. Esse aspecto psicológico que determina como a pessoa faz essas coisas todas, pensa, sente e reage, é, por exemplo, o temperamento. O temperamento é um desses elementos psicológicos que faz com que a pessoa tenha uma forma determinada de sentir, de reagir, de pensar, por exemplo. Outros aspectos muito importantes a serem considerados no meio de como a pessoa tem esses processos é, por exemplo, a questão do Big Five, que daqui a pouco mencionar sobre. Dentro daquilo que é os temperamentos, é muito estudado 4 que são muitíssimo importantes para nós entendermos o que é personalidade. O primeiro deles vamos relevar aqui o colérico, o segundo vamos relevar o melancólico, o sanguíneo e o fleumático, que são os 4 temperamentos que nós muito buscamos como estudo para entender diversos aspectos da personalidade. Assim, rapidamente, vamos relacionar o colérico como o impulsivo. Vamos relacionar o sanguíneo como o social, barra ou versus um otimista. Vamos relacionar, por exemplo, o fleumático com o tranquilo. E vamos relacionar o melancólico como a pessoa mais introvertida. Então, estes aspectos, juntamente com a questão do Big Five, fazem com que a pessoa tenha uma forma determinada de pensar, uma forma determinada de sentir, uma forma determinada de se comportar. Falando em Big Five é uma teoria muito interessante que nos auxilia a entendermos vários aspectos da nossa personalidade. Vários mesmo. Só para nós entendermos assim de forma rapidinha, tem, por exemplo, dentro desta questão do Big Five, nós temos a questão da personalidade introvertida, temos a questão da personalidade extrovertida, temos a questão da personalidade neuroticista, temos a questão da personalidade aberta a novas experiências. Cada uma dessas coisas, citei 3 ou 4, né, mas são 5. Cada uma dessas coisas, por exemplo, tem uma forma determinada de fazer com que a pessoa tenha uma predisposição a alguma coisa. Por exemplo, alguém neuroticista é muito frequente que ele tende vamos utilizar aqui um termo, a psicopatologizar tudo, ou seja, a ver as coisas numa maneira muito negativa, tá? Ele interpreta, ou melhor, tem a interpretação dos estímulos de forma muito negativa. Até podemos aqui, hipoteticamente, afirmar de forma distorcida pela negatividade.
Só para nós entendermos. Então, essas duas teorias ou aspectos combinados faz com que nós tenhamos predisposição a algumas coisas. Então, de forma rapidinha, isso que seria no seu todo a personalidade. E o que seria então o transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade seria a alteração de como a pessoa, ou melhor, a alteração da determinação que a pessoa pensa, reage e sente. Ou seja, a forma comum da pessoa sentir e reagir e pensar é alterado em função de alguns aspectos biológicos, ainda há essa discussão, e em função de alguns aspectos ambientais. Então, há aqueles autores que afirmam categoricamente que os transtornos de personalidade é influenciado totalmente pelo quesito ambiental ou social, e tem outros que acreditam que as pessoas nascem com uma predisposição, ou melhor, nós nascemos com alguns fatores biológicos que impossibilitam-nos de ter uma vida saudável. Neste caso, nós não estamos aqui para apoiar uma causa nem negar uma outra. Estamos aqui, na verdade, para apresentar as duas versões, para que se consiga, de alguma forma, tirar proveito das duas versões. Eu, por exemplo, sou apologista das duas versões. Sou apologista das duas versões. Uma que menciona a predisposição e a outra que menciona o fator social para dar mais peso, digamos que assim, aos transtornos de personalidade. Por exemplo, na visão da neurobiologia, acredita-se que existe uma alteração funcional e estrutural de algumas zonas no cérebro que faz com que a pessoa tenha um determinado transtorno de personalidade. Por exemplo, alguns autores acreditam que há uma disfunção no ponto de vista funcional e estrutural no sistema límbico, que é responsável pela gestão das emoções e tudo mais, que faz com que, por exemplo, alguém com transtorno borderline seja instável no ponto de vista emocional. Outros autores que ainda nesta visão apresentam, por exemplo, a questão de uma alteração na amígdala, uma alteração genérica no sistema límbico, uma alteração na parte frontal ou do córtex pré-frontal, que faz com que se valide a ideia de um transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade... Aliás, os transtornos de personalidade antissocial, que é a sociopatia e a psicopatia, que faz com que haja ausência da identificação emocional nas causas alheias. Então, acredita-se nessa visão da neurobiologia que se a pessoa nasce com esta disfunção estrutural e funcional nestas determinadas partes do cérebro, faz com que haja o nascimento da predisposição neurobiológica, por exemplo. E há outros autores, no ponto de vista social ou ambiental, eles acreditam que não. Nós até podemos nascer com esta predisposição, mas é necessário que se crie um ambiente totalmente nocivo, totalmente tóxico, para que a pessoa desenvolva estas características. Então, conforme disse lá no início do vídeo, nós não estamos aqui para apoiar uma causa, nem estamos aqui para negar as causas. É, na verdade, para apresentar as duas e tirar sempre proveito de uma ou outra. Então, assim, de forma resumida, isto seria uma visão daquilo que é tanto as visões, ou melhor, tanto os aspectos sociais, tanto os aspectos da neurobiologia. E dentro destes transtornos de personalidade existem clusters, ou seja, agrupamentos. O DSM-5, que é o nosso maior manual para diagnóstico dos transtornos mentais, classifica os transtornos de personalidade em grupo. Ele menciona 3 grupos para classificarmos os transtornos de personalidade: os emotivos e os dramáticos. Que dentro deste grupo nós temos os sociopatas e os psicopatas, o borderline, nós temos o narcisista, nós temos o histriônico. São estes os transtornos que fazem parte do grupo B. No grupo C, por exemplo, nós temos o grupo dos... Neste grupo nós temos os medrosos e os ansiosos.
e são o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, nós temos o transtorno de personalidade evitativa e o transtorno de personalidade dependente. São estas que fazem parte do grupo dos transtornos de personalidade do grupo C, os medrosos e os ansiosos. Claro que cada um deles tem as suas especificidades, ou seja, a forma como se apresenta para cada uma das pessoas, obviamente, mas a associação por detrás do agrupamento entende que o grupo A, por exemplo, que é dos esquisitos e dos excêntricos, todos eles apresentam características similares, que é a excentricidade ou a esquisitice. Vamos ver, por exemplo, a questão do transtorno paranoide. O transtorno paranoide, a pessoa acredita, por exemplo, que está a ser perseguido. A pessoa acredita, por exemplo, que as pessoas têm inveja dele. Mas o facto da pessoa acreditar que estão com inveja dele, estar a ser perseguido e etc, 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 não é porque ele acordou e disse que, bem, hoje eu vou agir e vou pensar e vou sentir desta forma. Na visão da neurociência, acredita-se que há zonas específicas do cérebro que foram lesadas, pode ser no ato do nascimento ou por indução de fármacos ou por indução de uma outra substância. Atenção, a indução de fármacos e outras substâncias não tem poder para mudar a estrutura desta zona, mas tem poder para mudar o funcionamento normal destas zonas. É necessário que nós entendamos isso, para que não se passe a ideia, por exemplo, de que se eu fumo muito, se eu bebo muito, se eu faço muito aquilo e etc, etc, eu poderei desestruturar a forma de funcionamento de determinadas zonas do meu cérebro. Não é a sua estrutura em si, mas o seu funcionamento como tal. Então é necessário nós pautarmos por isso. E por hoje, por exemplo, acredita-se muito na visão, no segundo grupo dos transtornos, que são os dramáticos. Acredita-se que o transtorno de personalidade, propriamente no transtorno de personalidade antissocial, que são os sociopatas e os psicopatas, acredita-se muito que a sociedade, do jeito que está, faz com que as pessoas adoeçam até o ponto de sermos insensíveis. Porque esta é a característica principal dos transtornos de personalidade antissocial. Não ter empatia nenhuma, não desenvolver o senso ou a capacidade de sentir algo por outra pessoa ou a causa de outra pessoa. Daí eles conseguem pisar facilmente as pessoas, conseguem manipular facilmente as pessoas e por aí adiante. Hoje acredita-se nisso, mas há também uma visão na neurobiologia que põe algumas explicações muito interessantes. Por exemplo, conforme eu disse lá no início, existem diversos autores, que muitos deles até provaram isso. Na parte do sistema límbico, existe aí a questão amígdala, que é o que dá a resposta, ou melhor, que faz a recepção dos estímulos, que interpreta os estímulos e que apita para que seja liberado alguns neurotransmissores. Acredita-se que nesta parte do sistema límbico, propriamente na amígdala, há uma disfunção do ponto de vista funcional e no ponto de vista estrutural. Acredita-se que pessoas com esse transtorno têm essa parte lesada, ou seja, não funciona tão bem como pessoas normais, e faz com que eles não tenham esse senso de desenvolvimento de empatia, este senso de desenvolvimento de amor ao próximo e etc, etc, etc. Então, é necessário nós pautarmos para entender que estas pessoas têm uma patologia, uma psicopatologia que deve ser entendida à luz da neurociência, que deve ser entendida à luz da psicologia, que deve ser entendida à luz de muitas outras áreas que podem dar subsídios interessantes. Atenção, ciência, não no achismo, não no bater, não em muitos métodos que nós temos enveredado. Assim, em título de sugestões, é necessário que cada um de nós tenha sempre número de reserva de um psicólogo. É necessário para questões de suspeitas do género, para a questão de intervenção e auxílio a terceiros. Então é tudo quanto nós, ou melhor, eu tinha para o dia de hoje. Nos vemos na próxima. Até já!